Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. Nesta edição vamos analisar as declarações do Presidente da Reserva Federal norte-americana e as reações do mercado. Depois vamos também abordar o mercado do gás natural e fazer uma antevisão da reunião do Banco Central Europeu. Também vamos ter os habituais números e gráficos do Marco Silva. O nosso convidado hoje é Pedro Lino, Presidente Executivo da Optimize Investment Partners. Pedro, bem-vindo de volta ao programa. Olá André, muito bom dia. Bom dia, tudo bem. Pedro, vamos começar a olhar precisamente pelas declarações de Jerome Powell. Jerome Powell esteve em Jackson Hole na semana passada e assumiu que o combate à inflação vai prejudicar o crescimento económico e que vai trazer alguma dor para as famílias e empresas, mas também assumiu que o falhar e reduzir a inflação iria trazer uma dor muito maior e queria perguntar se talvez muitos de nós já tivéssemos assumido que isto iria ser mesmo assim, mas os mercados pelos vistos não. Como é que olhas para estas declarações e o facto de Jerome Powell estar a dizer as coisas preto no branco? Eu acho que durante o último mês houve uma noção de que a Reserva Federal iria subir as taxas de juros em 2022, mas que ao longo de 2023 poderia ter que baixá-las e inverter no fundo a sua política monetária. O que Jerome Powell na sexta-feira deixou bem claro é que vamos ter juros mais altos e durante mais tempo do que provavelmente até a Reserva Federal gostaria, mas que, como disseste, a prioridade é o combate à inflação e nesse sentido que irão fazer tudo o que seja possível para diminuir a inflação. Este discurso, no fundo, também foi uma forma de acalmar um pouco a euforia que se estava a viver no mercado, porque se olharmos para o último mês e meio, o Nasdaq subiu cerca de 20% desde os mínimos, mais até de 20%, há quem diria que já estávamos no novo bull market outra vez e que o Nasdaq ia por aí acima, o próprio índice SP500 recuperou substancialmente, as bolsas europeias também, ou seja, começava-se já aqui a avizinhar alguma euforia, estando ainda a inflação por controlar. E depois o que tivemos foi alguns membros da Reserva Federal, que também já nos têm vindo a preparar, como James Bullard, que defende que as taxas devem subir mais depressa e depois estabilizarem. Ora, este mais depressa, na visão dele, significa que em setembro a Reserva Federal deve subir em mais 0,75% as taxas de juros, ou seja, de um intervalo de 2,25 a 2,50, devemos passar a ter taxas de juros de 3 a 3,25%. E depois tivemos alguns membros também da Reserva Federal a defender que até fim do ano, ou seja, estamos a 4 meses do fim do ano, que as taxas deviam se aproximar dos 4%. Ora, se tivermos em conta este intervalo de 2,25, 2,50, significa que as taxas ainda podem subir mais 1,75%, o que é brutal. E eu acho que foi o facto de Jerome Powell ter dito que as taxas iam ficar durante mais tempo e provavelmente durante 2023 a nestes níveis, ou seja, que não iria baixar, a não ser que a taxa de inflação baixe substancialmente, que depois teve a consequência no mercado que foi quedas substanciais. O Nasdaq caiu cerca de 4%, o índice Dow Jones baixou cerca de 1.008 pontos, no que foram as maiores quedas dos últimos meses, mas também, recordo mais uma vez, tinham subido muito e também nas últimas 2 semanas começámos a assistir outra vez a euforias, às meme stocks a dispararem, e eu acho que isto tudo são motivos de preocupação porque, no fundo, os americanos têm um efeito de riqueza muito grande devido aos investimentos que têm no mercado de capitais. E o que Jerome Powell veio dizer é que, tendo em conta este combate à inflação, vamos ter uma dor mais prolongada, seja para as empresas e para as famílias, e isso vai se refletir nos resultados que vão ser apresentados no próximo trimestre e nas perspectivas para 2023. Por isso, a reação foi... Diz. Pedro, tocas aí num ponto importante, porque nós não temos essa percepção em Portugal, mas se o mercado acionista, especialmente o mercado acionista, estiver a subir, estiver fulgurante, para os americanos, é um fator muitíssimo importante de rendimento, ao contrário do que nós temos experiência. E isso também pode ter influenciado
as perspectivas do próprio consumidor, aliás, porque sabemos que o mercado acionista influencia o sentimento do consumidor norte-americano, que já estava a pensar, bom, o pior já passou. E achas que a questão é exatamente esta, é que Powell, de uma forma ou de outra, disse não, o pior ainda não passou, não apenas em relação à inflação, mas em relação às consequências dos juros ficarem elevados, porque já havia muitos analistas a preverem que em 2023 podíamos ter um corte de taxas. E Powell basicamente disse, esqueçam lá isso, porque não é isso que vai acontecer. E isto veio aqui recalibrar as perspectivas do próprio mercado, sendo que, por exemplo, um setor muito importante, que é o do imobiliário, já está a sentir os efeitos de forma muito substancial destes juros mais elevados e que vai continuar. Sim, eu acho que neste momento as oscilações nos mercados são muito mais rápidas e, por exemplo, o mercado imobiliário também, e o que Jerome Powell veio dizer foi pôr um pouco água na fervura, porque o próprio, como referiste bem, já existiam muitos analistas que referiam que as taxas iriam baixar em 2023, e o que eu acho que ele quis foi pôr, no fundo, a cautelar que essa perspectiva de redução de taxas não se materializava já num aumento de consumo e no pior já passou. Eu vou ser sincero, eu também acho que na segunda metade de 2023 provavelmente a Reserva Federal até vai ter que reduzir ligeiramente as taxas, porque se elas forem agora para 4%, acho que elas até vão ter que ser reduzidas, mas aqui o que interessa no fundo, agora gerir as expectativas, principalmente até fim do ano, porque quando se começou a perspectivar que a Reserva Federal podia já baixar as taxas de juros no primeiro semestre, as bolsas reagiram em alta, e como dizia bem, os americanos tendo mais de 40% da sua riqueza no mercado, significa que a perspectiva é, bem, pior já passou, e realmente já posso pensar em comprar, em gastar mais. Ora, e o que ele diz é que está a tentar gerir as expectativas e por isso está a tentar que as pessoas pensem, não, o pior não passou. E a razão pela qual eu acho que no segundo semestre ou no último trimestre de 2023 as taxas vão ter que baixar é que o Jerome Powell também falou no seu discurso, abordou um pouco a época Volcker, em 1980, quando os juros atingiram os 20%. Mas há uma grande diferença, é que enquanto em 1980 a dívida sobre o PIB estava a cerca de 30% ou 32% nos Estados Unidos, neste momento há 126%, o que significa que está mais de 4 vezes a dívida relativamente ao PIB do que estava em 2000 há 42 anos atrás. Isto significa o quê? Que uma subida de 1% nos juros tem um impacto muito mais devastador do que tinha há 40 anos. Por isso, também não podemos esperar taxas de 20% ou de muito próximas da inflação, e estas subidas de 1% têm um impacto muito maior. Por exemplo, o facto de, como referiste, o mercado imobiliário estar a ajustar fortemente deve-se a quê? Às hipotecas, às taxas fixas a 30 anos terem subido dos 3% para os 6%. E realmente os americanos também conseguem durante algum tempo aguentar taxas mais altas, mas se isto se mantiver durante algum tempo, tudo é limitado. E eu acho que por isso é que também tivemos esta reação, que é, à medida que esta expectativa é gerida e que existe o adiar da redução das taxas de juro, quer as empresas, quer as famílias... Então Pedro, e achas que, primeiro, os Estados Unidos vão conseguir fugir a uma recessão, se bem que tecnicamente para alguns já está, e achas que os investidores estão preparados para haver aqui um período de novos mínimos, provavelmente este ano? Eu acho que vai ser muito difícil os Estados Unidos escaparem a uma recessão, porque se as taxas de juros subirem até próximo dos 4%, nós vamos ter um efeito de aumento de custos para as famílias, que primeiro se reflete logo no mercado de habitação, que é onde já está, mas temos que neste momento conciliar essa subida de juros com a subida expressiva do preço da energia. E nós não nos podemos esquecer que enquanto julho e até meio de agosto, houve um alívio momentâneo no preço da energia nos Estados Unidos, o que é facto é que isso não aconteceu na Europa, quer seja o preço do petróleo em euros, quer seja o preço do gás, se continua a disparar, mas há um efeito nos Estados Unidos
que esta crise de energética na Europa está a trazer, que é o facto de estarmos a importar cada vez mais gás dos Estados Unidos e o preço ter duplicado, e dos $4,5 por milhão de BTU está neste momento a 9,6, que é o preço mais alto de sempre, ou seja, ainda houve uma correção durante julho, mas o preço do gás voltou a disparar e isso vai ter um impacto novamente na subida da inflação. Eu acho que também é um pouco estes dados que a Reserva Federal está a verificar, que é, ora, se não estamos a ter uma redução no preço do custo da energia, então a inflação nos próximos meses corre o risco de acelerar. E aqui houve esta gestão das expectativas e eu acho que já está, acho que é consensual que a única forma de reduzir os preços é mesmo criar uma recessão. Não é um abrandamento, tem que ser uma recessão na Europa e nos Estados Unidos. Se ela vai ser mais leve ou não, eu diria que os Estados Unidos, pela sua capacidade de recuperação, será mais ténue. Eu recordo também um dado muito interessante, que é, desde 2008 até 2022, nos últimos 14 anos, o diferencial de crescimento do PIB americano para o europeu é de 15%, ou seja, a América conseguiu crescer mais 15% nos últimos 14 anos do que a Europa, por isso esta recessão irá ser necessariamente mais ténue nos Estados Unidos, diria eu, do que na Europa, mas não vai ser possível escapar. Quanto aos mínimos, eu diria que provavelmente podemos ter o SP nos 3.500, eu também não estou a ver muito o SP baixar muito mais do que isso, pelo menos por agora. Vamos ver a partir de outubro, quando forem conhecidos os resultados e as perspectivas para 2023, que as empresas já vão começar a anunciar, algumas já começaram nesta earnings season, nesta época da apresentação dos resultados, já começaram a rever as previsões para 2023, mas eu diria que o mercado vai estar muito mais volátil do que propriamente a pressão de atingirmos novos mínimos. Eu acho que nós vamos ter dias de subidas e quedas de 3%, até porque o número de shorts está a aumentar substancialmente, ou seja, investidores que se estão a pôr curtos no mercado, e isso vai trazer, mais do que novos mínimos, vai trazer muita volatilidade, porque isto vai ter que serrar os investidores para cima e para baixo. Por isso, o meu maior receio é que os investidores estejam a reagir a estas subidas e quedas que vão ser muito mais expressivas do que aos mínimos. Os mínimos, provavelmente, nos 3.500 pontos, acho que o SP estará mais ou menos seguro. Bem, obrigado, Pedro. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já.